Eu quase morri. E a parte que mais doeu não foi o carro me atropelando. Foi acordar num quarto de hospital cheio de aparelhos apitando e ouvir uma frase que eu nunca vou esquecer. A gente procurou sua família, mas ninguém apareceu. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje? Eu quero muito saber quem está aí do outro lado ouvindo a minha história. Quando eu abri os olhos, tudo estava embaçado. Uma luz branca forte, um cheiro de álcool, um frio estranho no peito. Tentei mexer a perna e uma dor cortou meu corpo inteiro. Do meu lado, numa cadeira, tinha uma mulher dormindo, com o uniforme de bombeira amassado, o cabelo preso de qualquer jeito, a cabeça encostada na parede. Parecia exausta. Mesmo assim, tinha um ar de cuidado ali. Eu não sabia onde estava, não sabia que dia era. Só sentia um peso na cabeça e um vazio estranho. De repente, ela se mexeu, passou a mão no rosto, olhou para mim e os olhos dela se encheram de brilho. Graças a Deus, ela murmurou se levantando rápido. Você acordou. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Oi, disse com um sorriso doce. Meu caro homem bonito, você consegue falar? Minha voz saiu rouca, arranhando. Onde? Eu tô. Hospital Municipal de Copacabana. Você sofreu um atropelamento. Ficou 2 semanas no CTI. A gente não sabia se você ia resistir. Eu fechei os olhos. 2 semanas apagado. 2 semanas sem ninguém saber quem eu era. Aquilo foi descendo devagar. Ela continuou. Desculpa, eu nem me apresentei. Eu sou a Clara, sou bombeira. Eu estava passando na hora quando te encontraram na rua. Você estava sem documento, sem celular, sem nada. Só o moletom e o tênis. Veio um flash na minha cabeça. Aquele pesadelo. Naquela noite, antes de tudo, eu tinha acordado suando. Sonhei com o meu próprio velório. Um caixão fechado, poucas pessoas e ninguém chorando de verdade. Só gente de longe, olhando, cochichando. E uma frase ecoando. Ele tinha tudo, mas não tinha ninguém. Acordei atordoado. Eu, Maximiliano, 40 anos, dono de uma cobertura na Barra, 3 carros na garagem, empresa rodando, agenda cheia de festas e um buraco enorme por dentro. Coloquei um moletom, um tênis qualquer, desci sem falar com ninguém. Esqueci celular, carteira, tudo. Saí para correr como se quisesse fugir de mim mesmo. Lembro da orla ainda meio vazia, o vento batendo no rosto, o barulho do mar. E depois, só flashes. Um farol forte, um ronco de motor, um susto, um impacto seco, o asfalto no meu rosto e nada mais. Voltei para o quarto, para o hospital, para o agora. Clara puxou a cadeira para perto da cama. Você ficou muito mal, ela disse com a voz embargada. Te operaram às pressas. Fratura na perna, batida forte na cabeça. A gente não sabia seu nome. Na ficha, você entrou como paciente não identificado. Ela respirou fundo, parecia segurar um choro. Eu tentei achar alguém. Liguei para alguns hospitais, dei uma volta com o pessoal da viatura pelo bairro, perguntei em quiosque, perguntei para quem estava de plantão naquela madrugada. Mas ninguém te reconhecia. Você não é daqui, né? Eu olhei para ela por alguns segundos. Era estranho. Eu, que sempre tive gente em volta, festa, bar, risada, garçom servindo, mulheres interessadas no champanhe, no carro, na vista da cobertura, e naquele momento, deitado ali, eu era só um corpo sem nome, um desconhecido, e a única pessoa que tinha ficado ao meu lado era uma bombeira que nem sabia quem eu era. Qual o seu nome? Ela perguntou com ternura. Eu tô há dias esperando poder te perguntar isso. Engoli em seco. Ali, naquela cama, sem relógio, sem joia, sem roupa de marca, sem chave de carro, eu podia ser qualquer coisa. Podia ser só eu. Maximiliano, falei devagar. Mas todo mundo me chama de Max. Clara sorriu. Max, repetiu, como se provasse o nome. Muito prazer, Max. Eu já estava quase te chamando de moço do moletom. Eu tentei rir, mas doeu. Ela então arrumou o lençol, ajeitou o travesseiro, checou um tubo de soro com uma delicadeza que eu não estava acostumado a receber de ninguém. No meu mundo, as pessoas me serviam por obrigação, por salário, por interesse. Ali, eu sentia que era diferente.
E sua família, Max? Ela perguntou com cuidado. Tem alguém que a gente possa avisar? Pai, mãe, irmãos, esposa? Eu respirei fundo. Meus pais morreram há muitos anos, respondi. Eu sou filho único. A família deles mora na Itália. A gente quase não se fala. Ela franziu a testa, surpresa. Então, ninguém aqui no Brasil? Ninguém, confirmei. Pelo menos, ninguém que se importaria de verdade. Falei meio rindo, como se fosse uma piada. Mas por dentro, doeu. Ela abaixou o olhar, sensibilizada. Eu sinto muito, disse. Deve ser difícil. Difícil. Eu, que vivia cercado de gente, achava que jamais ouviria isso. Sempre me achei o dono da situação, o que não precisava de ninguém. Solteirão convicto, como eu gostava de repetir. Mulher? Só para passar o tempo. Família? Dá trabalho. Era assim que eu pensava. Agora, um acidente tinha arrancado todas as minhas máscaras de uma vez. Nesse momento, o médico entrou no quarto, olhou os exames, deu boa tarde, conversou rápido. Explicou que eu tinha reagido bem, que as próximas horas seriam importantes e que, se tudo continuasse assim, em alguns dias eu sairia do quarto de internação. Mas ele vai precisar de ajuda, viu? O médico avisou, olhando para Clara e para uma enfermeira. A perna ainda está muito frágil. Não pode ficar sozinho nos primeiros dias. Alguém vai ter que ficar por perto. Quando o médico saiu, o silêncio ficou pesado. Clara me olhou de novo. Agora, com um brilho diferente, meio de preocupação, meio de responsabilidade. Ela respirou fundo e perguntou com a voz doce, mas firme. Max, quando você tiver alta, você tem alguém para cuidar de você? Tem para onde ir, sem ficar completamente sozinho? Naquela hora, o nó na minha garganta foi maior do que qualquer dor no corpo. Eu sabia que se pegasse meu celular, eu podia ligar para motorista, empregada, secretária, podia contratar enfermeira particular, cuidador, fisioterapeuta, mas de verdade, quem é que eu tinha? E é justamente aí, nesse exato ponto, que a minha vida começa a virar de cabeça para baixo. E você, no meu lugar, o que responderia para ela? Eu demorei alguns segundos para responder a pergunta da Clara. Ela continuava ali, em pé, me olhando com aqueles olhos bons, esperando uma resposta simples. Mas para mim, aquilo era tudo, menos simples. Então, Max? Ela insistiu com calma. Tem alguém para ficar com você quando sair daqui? Eu engoli seco. Não, falei, enfim. Não tenho ninguém que possa ficar comigo, não. Ela franziu a testa. Ninguém mesmo? Nenhum parente, amigo próximo, vizinho? Eu poderia ter dito a verdade completa. Tenho motorista, empregada, secretária, segurança, enfermeira se eu quiser contratar, gente que faria fila para ficar perto de mim se eu abrisse a carteira. Mas aquilo não era ter alguém, era ter serviço. Não do jeito que o médico falou, eu respondi. Alguém para cuidar de verdade? Não. Ela baixou o olhar, pensou um pouco. Eu percebi que aquilo mexeu com ela. Pouco tempo depois, entrou uma assistente social no quarto. Fala mansa, prancheta na mão, olhar treinado de quem já viu muita coisa. Seu Max, né? Disse ela. Eu vim conversar sobre a alta. O médico disse que, se tudo correr bem, em alguns dias o senhor pode ir para casa. Mas tem uma condição. O senhor não pode ficar sozinho nesses primeiros dias. Vai precisar de ajuda para se locomover, para tomar banho, para vir às consultas. Deu aquela olhada clássica de quem espera ouvir o nome de um parente. O senhor tem alguém da família, esposa, filho, alguém que possa assumir essa responsabilidade? Eu repeti, quase como um gravador. Não. Minha família é toda de fora. Aqui no Brasil, tô sozinho. Ela respirou fundo, anotou alguma coisa na prancheta. Entendo, murmurou. Olha, seu Max, a gente pode encaminhar o senhor para um abrigo temporário ou para um serviço público de acolhimento, mas eles estão bem cheios e não são adaptados para quem acabou de sair de cirurgia assim. O ideal mesmo era ter alguém conhecido, alguém de confiança. Quando ela saiu, o quarto ficou num silêncio que parecia enorme. Eu senti um peso estranho. Milionário, dono de empresa e com chance real de, na prática, ir parar num canto de abrigo, junto com gente totalmente desconhecida. Não que eu me achasse melhor que ninguém,
mas era duro encarar a verdade. Eu não tinha ninguém meu. Clara ficou um tempo quieta, andando pelo quarto, ajeitando uma coisa aqui, outra ali, até que de repente parou, respirou fundo e falou: "Eu vou dizer uma coisa, e você vê o que acha, tá?" "Pode falar", respondi. "Minha mãe tem uma pousada simples, numa cidade litorânea do interior, Santa Helena do Mar. É uma casinha velha, reformada aos poucos, nada de luxo. Mas é limpa, tem quarto, cama, comida. Eu vou entrar de férias agora, semana que vem. A gente poderia te levar para lá? Eu te ajudaria com os remédios, com as idas ao médico. Você ficaria um tempo até conseguir se virar sozinho." Eu achei que tinha entendido errado. "Como assim? Pousada?" perguntei. Ela sorriu de canto de boca. "Uma pousada pequena, coisa de família. A gente quase perdeu tudo quando meu pai morreu, mas Deus foi abrindo caminho. Minha mãe é daquelas mulheres que não deixam ninguém na mão. Se eu contar sua situação para ela, eu sei que ela vai dizer: 'Traz para cá, minha filha, a gente dá um jeito.'" Eu fiquei olhando para Clara, tentando processar aquilo. Uma mulher que me conhecia só como o homem do moletom, que não sabia quem eu era, se oferecia para me levar para a casa da mãe e cuidar de mim. No fundo, eu senti duas coisas ao mesmo tempo: gratidão e curiosidade. Gratidão, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém estava se preocupando comigo de verdade. Curiosidade, porque eu sempre desconfiei das intenções de todas as mulheres que se aproximavam de mim. Sempre achei que estavam de olho nos meus carros, nas minhas mansões, nas festas, nas viagens. Agora, eu estava ali, sem nada disso. E ela estava me oferecendo um quarto. "Clara", eu falei devagar, "você tem certeza disso? Não me conhece, não sabe nada da minha vida. E vai me levar para a casa da sua mãe." Ela deu de ombros, com uma simplicidade desarmante. "Eu sei que se eu tivesse um filho em outro lugar, machucado num hospital, sem ninguém, eu gostaria que Deus colocasse alguém para cuidar dele. Você pode não acreditar, mas eu acredito muito nessa troca. Hoje eu te ajudo. Amanhã, alguém ajuda quem eu amo. É assim que eu enxergo as coisas." Aquela frase mexeu comigo. "E a pousada da sua mãe? Fica longe?" perguntei. "Aí umas 3 horas de carro no interior do estado. Cidade pequena, tranquila. Se você topar, eu ajudo a conversar com a assistente social e com o médico. Eles vão querer ter certeza que você vai ter acompanhamento. E..." Ela me olhou com seriedade. "Você não vai pagar diária de hotel, viu? É outra coisa. A gente se vira." Ali, uma parte de mim queria recusar, dizer que não precisava, que ia contratar os melhores profissionais, que tinha dinheiro para isso. Mas outra parte, aquela que tinha nascido do pesadelo daquela madrugada, sussurrava: "Vai, vê o que acontece quando ninguém sabe quem você é." Eu respirei fundo. "Eu aceito." Os olhos dela brilharam. "Então tá combinado", disse. "Eu vou falar com o médico e com a assistente social." Ela começou a caminhar em direção à porta quando eu tive uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que para mim fazia sentido. "Clara, espera um pouco." Ela se virou. "Me empresta seu celular um minutinho?" pedi. "Claro", ela respondeu sem desconfiar. "Bateria tá meio baixa, mas dá para ligar sim." Ela destravou o aparelho e me entregou. Eu disquei o número do meu motorista pessoal, o Antônio. Ele atendeu na primeira chamada. "Alô? Antônio, sou eu, Max." Silêncio do outro lado. "Doutor Max? Meu Deus, o senhor tá vivo? A casa inteira tá em polvorosa. Ninguém sabia onde o senhor estava." Calma", interrompi. "Me escuta com atenção. Eu tô bem, na medida do possível. Sofri um atropelamento, tô internado, mas eu não quero ninguém aqui fazendo escândalo. Nem você, nem secretária, nem sócio, nem ninguém. Mas, doutor, Antônio, é sério." Falei firme. "Eu preciso que você faça o seguinte: traga meus documentos, carteira, RG, convênio médico e algumas roupas simples, nada de marca, nada chamativo. Pega umas camisetas mais velhas, bermuda, moletom, deixa aqui na recepção do hospital e se identifica só como conhecido. Não diga meu sobrenome. Não diga para ninguém quem eu sou, entendeu?" Ele respirou fundo, confuso. "Entendi, eu acho. Mas por que, doutor?" Eu olhei para Clara, que fingia não estar ouvindo, mexendo numa prancheta. "Porque pela primeira vez, eu quero ver quem fica do meu lado.
sem saber quanto eu tenho na conta. Só isso. Depois eu te explico melhor. Ele cedeu. Tá certo. Eu tô indo para aí agora. Desliguei. Devolvi o celular para Clara com um sorriso tranquilo. Conseguiu falar com alguém? Ela perguntou. Consegui, respondi. Um conhecido. Ele vai trazer meus documentos e umas roupas. Assim o hospital libera tudo direitinho. Ela sorriu, aliviada. Que bom, facilita muito. Nos dias seguintes as coisas aconteceram rápido. Antônio levou os documentos, pagou o que precisava ser pago, regularizou o prontuário, fez tudo sem revelar meu sobrenome. Clara ajeitou o transporte, conversou com a mãe, organizou o quarto na pousada. Quando finalmente chegou o dia da alta, eu sentei na cadeira de rodas com a perna imobilizada e senti um misto de medo e esperança. Eu estava indo para uma cidade que eu não conhecia, para a casa de uma senhora que nunca tinha me visto, levado por uma bombeira que podia ter virado as costas, mas escolheu ficar. Na porta do hospital, Clara se aproximou de mim e disse: Pronto, Max. A partir de agora começa a sua recuperação. E, talvez, um novo capítulo da sua vida. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do quanto essa frase era verdadeira. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. E me diz uma coisa, você teria coragem de ir para a casa de uma família simples, escondendo quem você realmente é? A estrada até Santa Helena do Mar foi para mim uma mistura de dor física e de estranheza. Cada buraco que o carro passava fazia a perna latejar. Mas, mais do que isso, era como se eu estivesse deixando para trás o Dr. Maximiliano e entrando numa versão de mim que eu nem sabia quem era. Clara dirigia concentrada, com o braço bronzeado apoiado no volante, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. De vez em quando, olhava pelo retrovisor e perguntava: Tá aguentando bem aí atrás, Max? Tô sim, eu respondia, apertando os dentes. A paisagem ia mudando. Saíamos do rio, dos túneis, dos prédios altos e começávamos a entrar em áreas mais verdes, casas mais baixas, comércios pequenos, placa de quentinha, arroz com feijão, self-service aquilo. Depois de um tempo, o cheiro de mar voltou, mas era outro mar. Não era aquele mar da orla cheia de quiosque caro, música alta e gente exibida. Era um mar mais silencioso, com barcos pequenos ancorados, redes penduradas, roupas coloridas no varal. Chegamos, ela avisou sorrindo, quando entrou numa ruazinha de calçamento irregular. A pousada da Dona Lúcia ficava numa esquina, a 2 quadras da praia. Um muro baixo, pintado de branco, já meio descascando. Uma placa de madeira escrita à mão. Pousada Sol de Santa Helena. Simples, mas de coração aberto. Eu li aquilo e, pela primeira vez, senti vergonha da vida que levava. Simples, mas de coração aberto. No meu mundo, a placa seria outra. Luxo, exclusividade, vista privilegiada. Clara parou o carro, desceu, veio até mim que estava no banco de trás. Espera um pouco, vou chamar a minha mãe para ajudar. Fica quietinho aí. Pela janela, eu vi uma senhora sair da porta da pousada, enxugando as mãos num pano de prato. Cabelo preso num coque meio frouxo, óculos na ponta do nariz, avental florido. Ela olhou o carro, olhou a Clara, olhou para dentro. E abriu um sorriso enorme. Esse é o moço? Perguntou. É sim, mãe, respondeu Clara. Esse é o Max. Dona Lúcia veio até a porta do carro. Me encarou por um segundo, como se quisesse me ler por dentro, e disse: Seja bem-vindo, meu filho. Meu filho. Fazia tanto tempo que eu não ouvia alguém me chamar assim, com naturalidade e sem interesse. Com a ajuda das duas, eu desci do carro, apoiando o peso do corpo numa muleta e numa força que eu já não tinha mais. A perna imobilizada parecia um pedaço de concreto pendurado em mim. Devagar, devagar. Clara repetia. Subi 2 degraus para entrar na pousada e ali já percebi a primeira diferença. Não tinha elevador, não tinha rampa de hotel chique. Era tudo na raça e no improviso, mas tinha um cuidado em cada detalhe. Um vaso de planta na porta, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida num cantinho, um tapete escrito Deus abençoe quem entra,
Lá dentro, um corredor estreito, paredes claras, alguns quadros simples com paisagens de mar, um cheiro de café e bolo que parecia abraçar a gente. Eu preparei o quartinho do fundo para você, disse Dona Lúcia. É o mais ventilado. Fica pertinho do banheiro também, para facilitar. Chegando ao quarto, vi uma cama de casal com lençol florido, uma mesinha de cabeceira com um terço pendurado, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava para um pátio com plantas. Nada de ar-condicionado de última geração, TV gigante ou cama king. Mas tinha uma coisa que eu não encontrava na minha cobertura de milhões: aconchego. Olha, não repara, viu? Ela continuou, ajeitando o travesseiro. A pousada é simples, mas tudo é limpinho. Tá, perfeito, respondi. E não era mentira. Obrigado por me receber, Dona Lúcia. Ela me olhou com carinho. Que é isso, meu filho? A vida da gente é tão corrida e às vezes Deus manda alguém pra gente cuidar, para ver se o nosso coração ainda tá no lugar certo. Se a minha filha trouxe você, é porque viu verdade em você. E eu confio na minha filha. Aquilo me deu um nó. Eu, que estava ali escondendo uma parte gigante da minha verdade, era visto como alguém verdadeiro. Era como se cada gesto de carinho delas pesasse ainda mais na balança da minha consciência. Os primeiros dias foram duros, não só pela dor no corpo, mas pela mudança brusca de rotina. Na minha casa, eu estalava os dedos e alguém trazia café, remédio, água gelada, o que eu quisesse. Na pousada, eu tinha que pedir com jeito, esperar o tempo da cozinha, entender que a Dona Lúcia tinha hóspedes, roupa para lavar, fogão para cuidar. Clara organizava meus horários de remédio num caderninho. Aqui, ó, remédio da manhã, do meio-dia, da noite. Se eu precisar sair para resolver alguma coisa, a mãe já sabe tudo. Ela me ajudava a tomar banho sentado, botava uma cadeira no box, colocava sacos plásticos para proteger o curativo, sempre com uma delicadeza que me constrangia. Não precisa ter vergonha, Max, ela dizia, quando percebia meu olhar. Hoje é você. Amanhã posso ser eu precisando de ajuda. À tarde, ela me levava para a varanda da frente, colocava uma cadeira confortável, esticava minha perna numa almofada improvisada e eu ficava ali, vendo a vida acontecer. As crianças passando de bicicleta, o rapaz do picolé gritando, "Olha o picolé!", as senhoras com sacola de feira, o cheiro de peixe vindo da praia. Um dia, enquanto eu estava ali, um homem de uns 30 e poucos anos, pele queimada de sol, boné surrado e camiseta de time, se aproximou do portão com um balde de peixe na mão. "Ô Lúcia!", ele gritou. "Trouxe o peixe que a senhora pediu." Dona Lúcia saiu da cozinha sorrindo. "Ô Tiago, meu filho, Deus te abençoe. Entra, homem." Ele entrou pelo portão e antes de ir até a cozinha, lançou um olhar rápido na minha direção. Um olhar daqueles que mede, analisa, classifica. Clara apareceu logo em seguida. "Tiago!", ela sorriu. "Que bom que veio." Ele olhou para ela, depois para mim. "E esse aí é o famoso Max?", perguntou com um meio sorriso que não era exatamente simpático. Clara respondeu: "É sim. Aquele que eu te falei, do hospital, lembra?" Ele limpou a mão no short, veio até mais perto, estendeu a mão. "Tiago", se apresentou. "Pescador, cresci aqui. Qualquer coisa que precisar, pergunta para Clara primeiro." Ele disse rindo, mas tinha um recado escondido ali. Eu apertei a mão dele. "Prazer, Max." "E aí?", ele continuou, olhando de cima a baixo. "Veio para Santa Helena se tratar, né? Tá vindo gente de fora para cá agora. A cidade anda famosa." Respondi. "Mais ou menos isso. Ele sofreu um atropelamento, Tiago", explicou Clara. "Lembra o que eu contei? Sem família, sem ninguém para cuidar? Eu não ia deixar ele largado num abrigo." Tiago assentiu, mas o olhar dele dizia: "Tô de olho em você." E eu entendia. Se eu estivesse no lugar dele, vendo um desconhecido entrar na vida da mulher que eu gostava e da mãe dela, eu também ficaria de pé atrás. Nos dias que se seguiram, essa dinâmica ficou clara. Dona Lúcia cuidava de mim como se fosse um filho caçula. Clara era metade enfermeira, metade anjo da guarda. E Tiago era aquele amigo da família que estava sempre por perto, ajudando a consertar algo na pousada, mas olhando para mim com desconfiança. À noite, no meu quarto simples, deitado, ouvindo o barulho do mar e os passos na casa,
Eu pensava na minha cobertura vazia, nas garrafas de bebida caras alinhadas no bar, na piscina com borda infinita que ninguém usava de verdade. Pela primeira vez, o silêncio de um lugar humilde me parecia mais cheio do que o eco da minha mansão. Eu ainda não sabia, mas aquele trio, a mãe de avental, a bombeira de coração grande e o pescador desconfiado, ia mexer em todas as certezas que eu tinha sobre amor, amizade e família. E você, me diz uma coisa, será que no meu lugar você conseguiria se adaptar a uma vida assim, tão simples, depois de ter conhecido o luxo? Os dias foram passando e eu fui descobrindo que a pior dor não era a da perna. Era a dor de perceber quanta coisa eu tinha deixado passar na vida. A rotina na pousada era simples. Acordava com o cheiro de café e pão na chapa vindo da cozinha, o barulho de panela, a voz da Dona Lúcia cantando baixinho um hino antigo enquanto mexia o café. "Bom dia, meu filho", ela dizia quando eu aparecia mancando pelo corredor. "Dormiu bem? Sonhou com os anjos?" "Dormi sim, Dona Lúcia", respondia, tentando não mostrar que a noite tinha sido cheia de pensamentos. Ela colocava uma mesa caprichada, mesmo com pouco. Café, leite, pão, margarina, às vezes ovo mexido. "Come, que gente machucada precisa ficar forte", dizia. Clara, quando não estava resolvendo algo na cidade, sentava comigo na varanda da frente depois do café. Colocava minha perna esticada numa outra cadeira, ajeitava o travesseiro embaixo do joelho, conferia os remédios. "Remédio das 8, Sr. Max", ela brincou um dia, em tom de enfermeira. "Senhor, não", respondi. "Senão eu começo a me sentir velho", ela riu. "Ué, 40 não é idade de garoto, não, viu? Mas também não é para me chamar de senhor, como se eu estivesse na fila preferencial." Tá bom, tá bom." Ela levantou as mãos, rendida. "Remédio das 8, seu Max." Sem senhor. Aquele tipo de brincadeira boba foi quebrando um gelo dentro de mim. Eu sempre fui respeitado, bajulado, cercado de gente que não fazia piada comigo por medo de me desagradar. Ali não. Ali eu era só o homem de moletom com a perna quebrada. Numa dessas manhãs de varanda, Clara sentou na cadeira ao lado, segurando uma caneca de café. "Posso te fazer uma pergunta?" ela disse. "Se for sobre o atropelamento, eu também tô curioso", respondi. Ela sorriu de leve, mas ficou séria em seguida. "Não é sobre o atropelamento, não. É sobre você. Eu fico pensando, como é que um homem chega aos 40 anos e não tem ninguém para ligar do hospital? Nenhuma ex-mulher, nenhum irmão, nenhum amigo que a gente possa chamar de da família." Aquilo entrou fundo. Eu respirei, olhando para o portão, fingindo arrumar a faixa que segurava a perna. "Eu cresci assim, meio sozinho", comecei. "Meus pais eram italianos, vieram para o Brasil para tentar a vida. Meu pai trabalhou como pedreiro, depois mestre de obras. Minha mãe costurava para fora. Juntaram cada centavo, abriram uma pequena construtora. Quando eu tinha 20 e poucos anos, um acidente de carro levou os dois de uma vez. Falar aquilo em voz alta ainda doía. "Sinto muito", ela disse com sinceridade. "Depois da morte deles, eu me enfiei no trabalho." Continuei. "Não queria sentir, não queria pensar. Só queria crescer a empresa, ganhar dinheiro, mostrar para o mundo que eu tinha vencido. E nesse caminho, fui me afastando de todo mundo. Fui achando que ter alguém dava trabalho, que família era problema, que casamento prendia a gente." Ela mexeu o café dentro da caneca, pensativa. "E namoro? Nunca pensou em firmar com alguém?" Eu ri sem graça. "Sempre teve mulher, Clara. Mulher é o que nunca faltou. Mas eu..." Procurei a palavra certa. Eu nunca deixei ninguém entrar de verdade. Sempre que eu percebia que alguém queria se aproximar demais, eu mesmo dava um jeito de acabar. Ficava só na superfície. Ela me encarou de um jeito que ninguém costumava me encarar. Com uma mistura de curiosidade e pena. "Você fala de vencer, mas me desculpa, às vezes parece que você perdeu muita coisa nessa corrida." Aquilo bateu como tapa na cara. Não era agressivo, era verdadeiro. "E você?" perguntei, tentando inverter. "Cresceu aqui em Santa Helena mesmo?" Ela deu um sorriso nostálgico. "Cresci, sim. Meu pai era pescador, igual o Tiago. A pousada começou com 3 quartos que a minha avó alugava pra gente que vinha pescar e não tinha onde dormir. Quando ela morreu, deixou a casa para minha mãe. Meu pai ajudou a ampliar, mas
A voz falhou um pouco. Um dia ele teve um infarto no mar. Não deu tempo de chegar no hospital. Quantos anos você tinha? Perguntei. 23. Ela suspirou. Um dia eu tinha pai, no outro não tinha mais. Depois que ele se foi, veio a conta. Dívida de material de construção, empréstimo que ele fez para terminar a obra da pousada. Quase perdemos tudo. Eu já era bombeira, mas o salário não dava para cobrir tudo. Foi muita joelha no chão, muita reza, muita ideia de desistir. E como vocês conseguiram segurar? Perguntei realmente interessado. Minha mãe começou a fazer almoço para fora, marmita para pescador, comida para eventos simples. Eu fazia uns bicos extras, plantão aqui, plantão ali. A gente renegociou tudo. Devagar, conseguiu pagar. E aí eu entendi que quando a gente tem família e fé, a gente cai, mas não cai sozinho. Ela falou isso olhando para o mar, como se estivesse lembrando de uma cena antiga. Eu fiquei ali, em silêncio, pensando em como eu jamais tinha ajoelhado por nada, nem para agradecer. Você é muito ligada à igreja, né? Perguntei. Ela sorriu de canto. Eu sou, sim. Não sou perfeita não, viu? Dou meus surtos, fico brava, reclamo, mas eu não sei viver sem falar com Deus. A missa, para mim, é o lugar que eu respiro. É onde eu lembro que tem coisa maior do que boletos, dor e preocupação. Aquilo mexeu comigo. Eu lembrei da minha mãe me dando a mão para ir à missa quando eu era menino, do cheiro de vela, da estátua de Nossa Senhora que ficava no criado mudo lá de casa. E lembrei do dia em que, depois da morte dos meus pais, eu simplesmente parei de ir. Parei de falar com Deus como se estivesse de mal. Enquanto eu estava nesse pensamento, Tiago apareceu no portão com uma sacola de pão nas mãos. Trouxe o pão francês quentinho, Lúcia, ele gritou. Dona Lúcia veio da cozinha alegre. Ô, meu filho, já falei para você deixar essa mania de trazer coisa toda hora. Deixa de bobeira, Dona Lúcia. Se não comer, estraga. Ele entrou, viu a gente na varanda. Bom dia, casal de aposentados. Que casal, Tiago? Clara riu. Ele me lançou um olhar rápido. E aí, Max do moletom? Tá se acostumando com vida de interior ou ainda tá com saudade da cidade grande? Tô me acostumando, respondi. Aqui é diferente. Diferente é? Ele se apoiou no batente. Aqui não tem shopping não, não tem balada, não tem mulher de salto alto sambando no parapeito de piscina. Aqui é pé no chão, banho de mar e conta para pagar. Eu senti o recado. Ele não sabia de nada da minha vida, mas parecia falar diretamente comigo. Clara cortou o clima. Tiago, para de implicar com o Max. Ele tá se recuperando, não tá aqui para fazer turismo não. Tô só brincando, Clara. Ele levantou as mãos. Mas é bom ele ir acostumando. Aqui a gente gosta das coisas do jeito que são. Ele foi para a cozinha com a Dona Lúcia e eu fiquei olhando Clara. Ele te protege, né? Comentei. Ela riu. O Tiago é um amigo de infância. Crescemos juntos, quase irmão. Mas deu de ombros. Tem um coração ciumento. Ele acha que todo homem que chega perto da gente tá querendo fazer besteira. E ele tá errado? Soltei, sem pensar muito. Ela me encarou. E por um instante o clima mudou. Eu desviei o olhar. Nem eu sabia ao certo o que estava querendo dizer com aquela pergunta. À noite, deitado naquele quarto simples, eu ficava lembrando das nossas conversas. Da história do pai dela, da fé da Dona Lúcia, da forma como Tiago segurava o balde de peixe como se carregasse a própria vida. E me perguntava em que momento eu tinha virado um homem que só corria atrás do próximo contrato, da próxima festa, do próximo carro. E tinha esquecido de olhar para o lado. Eu não sabia ainda, mas o próximo passo dessa história ia mexer ainda mais comigo. Porque foi nessa fase que Clara me fez um convite que eu não ouvia há muitos anos. E que eu não esperava que fosse mexer tanto assim com a minha fé. E você, me diz, você acredita que a gente consegue realmente mudar depois de adulto? Ou acha que pau que nasce torto morre torto, mesmo? No domingo de manhã, Clara entrou no meu quarto batendo de leve na porta. Max, tá acordado? Tô sim, respondi, me erguendo devagar na cama. Ela apareceu no batente, já arrumada. Vestido simples, florido, na altura do joelho, sandália baixa, cabelo solto caindo nos ombros. Sem maquiagem exagerada, só ela. Bonita de um jeito tranquilo, de domingo. Hoje é dia de missa, ela falou sorrindo. Quer ir?
Eu levei um segundo para responder. Missa. Aquilo soou como um eco distante da minha infância. Faz muito tempo que eu não vou numa igreja, confessei. Tipo, muito mesmo. Deus não marcou prazo, não, ela disse, rindo de leve. Se quiser ir, a igreja está de portas abertas. Se não quiser, ninguém vai te obrigar. Mas eu acho que vai te fazer bem. Naquele momento, duas coisas vieram à minha cabeça. Minha mãe me levando pela mão para a igreja e o pesadelo do meu velório. Do jeito que eu estava, entre a lembrança e o medo, resolvi ceder. Eu vou, respondi. Só vou precisar de ajuda para me arrumar e descer. Isso eu dou um jeito, ela disse, com aquela segurança que já estava virando marca registrada. A igreja de Santa Helena do Mar ficava na pracinha principal. Não era grande nem imponente. Parecia mais uma casa antiga com uma torre e um sino. Pintura simples, bancos de madeira, ventilador de teto fazendo barulho. Quando a gente entrou, apoiado na minha muleta, senti o cheiro de vela, de flores, de gente. Uma senhora fazia o sinal da cruz, um casal ajeitava o filho pequeno no banco, um senhor de boné tirava o chapéu ao entrar. Coisas pequenas, mas que eu tinha esquecido de observar. Clara me ajudou a sentar num banco mais pro meio, onde eu conseguia esticar um pouco a perna. Dona Lúcia já estava lá, com um terço na mão, rezando baixinho. Senta aqui, meu filho, ela sussurrou, abrindo espaço. Hoje a missa é de ação de graças pela chuva que deu na safra, mas eu vou incluir um agradecimento pela sua vida também. Eu sorri, sem graça. O padre entrou, a missa começou, e eu fui sendo puxado por aquela liturgia que eu conhecia de algum lugar da memória, mas não vivia há anos. Cânticos simples, violão, algumas vozes desafinadas, outras emocionadas. Na homilia, o padre foi direto ao ponto, como se estivesse falando comigo. Tem gente que acha que manda na vida, que domina tudo, que controla a agenda, dinheiro, casa, empresa, tudo, até que um dia a vida puxa o tapete. Às vezes é uma doença, às vezes um acidente, às vezes uma perda. E nesse dia, a pergunta é, com quem você pode contar? Quem senta do lado da sua cama no hospital? Quem segura sua mão? Eu gelei. Clara, ao meu lado, abaixou um pouco a cabeça. Às vezes, Deus permite certas quedas para lembrar a gente de que a gente não é dono do mundo, continuou o padre. E para mostrar que, no fim, o que fica é o amor. Amor de família, de amigo, de quem se importa. E o amor dele por nós. A gente esquece, mas ele não esquece da gente. Eu respirei fundo e senti o olho arder. Não era meu estilo chorar em público. Eu era do tipo que engole tudo, mas aquelas palavras cutucaram feridas que eu fingia que não existiam. Na hora da paz, as pessoas começaram a se virar umas para as outras. A paz de Cristo, diziam. Clara me olhou, sorriu de leve e estendeu a mão. A paz de Cristo, Max. A paz, respondi, apertando a mão dela. Aquele gesto simples me desmontou mais do que qualquer contrato milionário que eu já tinha assinado. À noite, o tempo virou. Nuvens carregadas cobriram a cidade e um vento forte começou a bater. Logo, a chuva despencou. Chuva grossa, daquelas que fazem barulho no telhado de zinco. Relâmpago, trovão, a rua virando um córrego. Estávamos nos preparando para jantar quando de repente a luz piscou 2 vezes e apagou de vez. "Ih, acabou a luz", disse Dona Lúcia. "Deve ter caído algum transformador. Vou pegar as velas." Ela saiu andando pela casa com uma caixa de fósforos na mão. Clara foi até a cozinha, pegou algumas velas, começou a acender. A pousada foi se enchendo de pequenos pontos de luz tremeluzente, dando um ar quase de novela antiga. "Você tá bem aí, Max?" ela perguntou, entrando no meu quarto com uma vela na mão, a chama iluminando o rosto dela. "Tô sim, só parece que a gente voltou no tempo." Ela riu. "Aqui a gente volta pro passado com frequência. Falta luz, falta água, falta ônibus, mas nunca falta uma vela e um cafezinho." Ela colocou a vela num pires em cima da cômoda e puxou uma cadeira. "Deixa eu aproveitar que tá esse clima de filme e ver como tá o curativo da sua perna." Ela se agachou ao lado da cama, com cuidado, tirou a manta, olhou a imobilização. "Tá melhorando", comentou. "Mas ainda vai levar tempo, viu? Você é ansioso, né?" "Um pouco",
admiti. Sempre fui acostumado a tudo resolver rápido. Mandava alguém fazer e pronto. Aqui não é bem assim, ela respondeu. Aqui tem coisas que só o tempo faz, igual o coração. Ela falou aquilo tão naturalmente que eu quase perguntei: e o seu, como tá? Mas fiquei quieto. O barulho da chuva batendo no telhado preenchia o silêncio. A luz da vela desenhava sombras no rosto dela, deixando-a ainda mais bonita. Ela se sentou na beirada da cama, de lado, olhando para mim. Eu estava pensando na homilia de hoje. Ela disse de repente, sobre esse negócio de Deus puxar o tapete. Eu também, confessei. Eu fiquei lembrando do dia que meu pai morreu. Ela olhou para a chama. Eu achei que Deus tinha virado as costas para a gente. Minha mãe chorava, eu chorava, e eu pensava, por que com a gente? Por que agora? Ela engoliu seco. Com o tempo, eu entendi que tem coisa que a gente não vai entender nunca, mas eu vi Deus nas pessoas que ajudaram, no vizinho que trouxe uma panela de comida, no padre que foi lá em casa ouvir a minha mãe, na amiga que ficou comigo. Deus não se explica, ele se mostra nas pequenas coisas. Ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo a chuva e aquele som distante de mar. E você, Max? Ela perguntou por fim. Tem fé em alguma coisa? Eu demorei. Eu já tive, respondi. Quando era moleque, minha mãe me levava na missa. A gente rezava junto. Depois que meus pais morreram, eu parei de falar com Deus, como se estivesse com raiva. Eu fui viver como se só eu mandasse na minha vida, como se o mundo fosse meu. E não é? Ela falou com um sorriso de canto. Não, respondi, rindo sem humor. O primeiro carro que não freia na hora te mostra rapidinho quem manda. Ela me olhou de um jeito diferente. Não era julgamento. Era como quem vê uma rachadura num muro e pensa, dá para consertar. Às vezes, ela falou, Deus usa essas pancadas para lembrar a gente de que Ele ainda está ali, que a gente ainda é filho. E filho pode até se afastar, mas continua sendo filho. Eu senti um nó na garganta. A vela tremeluzia, o cheiro de parafina enchia o quarto, a chuva continuava forte lá fora. Sem perceber, ficamos muito perto. Ela estava sentada na beirada da cama, eu meio inclinado, apoiado no travesseiro. Ela levantou o rosto, eu baixei o meu. Nossos olhos se encontraram. O silêncio mudou de peso. Por um segundo, eu esqueci minha perna quebrada. Esqueci o atropelamento, esqueci a empresa, a mansão, tudo. Ali era só eu e ela, no escuro, com uma vela acesa. Eu cheguei a sentir a respiração dela perto da minha. O coração disparou. Ela não recuou. Eu me aproximei mais um pouco. Faltavam centímetros. De repente, a voz da Dona Lúcia ecoou pelo corredor. Clara, vem cá rapidinho, minha filha. A água está entrando pela porta da cozinha. Clara se afastou num pulo, como se tivesse acordado de um transe. Já vou, mãe. Ela respondeu, levantando rápido, meio sem jeito. Olhou para mim corada. Eu preciso ajudar lá fora. Essa chuva sempre faz bagunça. Claro, falei, tentando disfarçar a decepção. Vai lá. Ela pegou a vela, saiu apressada, e o quarto ficou numa penumbra ainda maior. Eu encostei a cabeça no travesseiro, sentindo o coração ainda acelerado. Foi ali, naquele escuro, que o peso da minha mentira veio com força. Eu estava prestes a beijar uma mulher que cuidava de mim, levava café, fazia curativo, me levava à missa, me apresentava como o Max que não tem ninguém. Enquanto eu escondia dela que era dono de uma empresa que poderia mudar o destino daquela cidade. Que eu tinha dinheiro para comprar meia dúzia de pousadas como a da Dona Lúcia. Que o cara do moletom tinha mansão, carro de luxo, viagens, tudo. Eu comecei essa farsa por curiosidade. Agora, eu já estava envolvido demais. E ela também. Naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, a verdade ia bater na porta. E quando isso acontecesse, não ia ser bonito. E você, sinceramente? Você acha que eu deveria ter contado tudo naquele momento, mesmo correndo o risco de perder a confiança dela? Ou faria o que eu fiz e empurraria a verdade com a barriga? Eu sempre achei que sabia controlar tudo. Dinheiro, agenda, pessoas, negócios. Mas a mentira tem um relógio próprio. E o meu estava perto de despertar. Depois daquela noite da quase vela, quase beijo, quase coragem de contar a verdade, os dias seguiram num equilíbrio estranho.
Por fora, tudo parecia em paz. Minha perna melhorava aos poucos. Clara me levava às consultas no pequeno posto de saúde da cidade. A gente ria na varanda, fazia piada com o jeito estabanado do Tiago, ouvia Dona Lúcia reclamar do preço do gás e, no final, agradecer a Deus por ter comida na mesa. Por dentro, eu carregava um segredo que só crescia. Cada vez que Clara ajeitava o travesseiro da minha perna, eu pensava: você não faz ideia de quem eu sou. Cada vez que Dona Lúcia dizia meu filho, eu sentia que não merecia aquele carinho. Cada vez que Tiago me olhava atravessado, eu pensava: se esse cara soubesse que eu sou dono da construtora de que ele tanto reclama no bar, ele me jogava no mar. Eu quase contei a verdade algumas vezes. Uma tarde, por exemplo, estávamos na varanda tomando café. Às vezes eu acho que você esconde coisa de mim, Clara comentou, olhando para o horizonte. Meu coração falhou uma batida. Como assim? Perguntei, tentando soar leve. Não sei. Ela deu de ombros. Você fala do passado, mas sempre para num ponto. Fala de trabalho, mas nunca diz exatamente com o que trabalha. Eu não estou desconfiando de coisa errada, não. Só fico com a sensação de que tem um pedaço da sua história que você guarda às 7 chaves. Eu respirei fundo. Era a deixa perfeita para contar tudo. Mas a covardia falou mais alto. É só difícil para mim falar do passado, respondi. Muita coisa eu prefiro deixar para lá. Ela assentiu, com compreensão. Quando você estiver pronto, você me conta, disse. Eu não vou te forçar. Se ela soubesse que eu estava prestes a ser contado por outra pessoa. Enquanto isso, lá no Rio, a vida que eu deixei para trás começou a cobrar a conta. Minha secretária, sem notícia minha, começou ligando para o meu celular. Caixa postal. Ligou para o fixo da cobertura. Ninguém atendia. Mandou mensagem para Fernanda, minha diretora de confiança na JML Engenharia. Você falou com o Dr. Max hoje? Fernanda respondeu. Não. Estamos desde a semana passada sem uma ligação dele. Estranho. Os dias foram passando. Reuniões marcadas, canceladas. Clientes ligando, querendo falar com o dono. Sócios irritados. E eu, sentado numa cadeira de plástico em Santa Helena do Mar, tomando café com pão na chapa. Em algum momento, a preocupação virou alerta. E se aconteceu alguma coisa com o Maximiliano? Perguntou um dos sócios numa reunião emergencial. Foi aí que alguém teve a ideia óbvia. Liga para o Antônio, o motorista. Ele sempre sabe. Quando o telefone tocou, o Antônio quase deixou cair de nervoso. Antônio, aqui é a Fernanda. O Dr. Maximiliano está com você? A família, os sócios, todo mundo está preocupado. Já pensaram até em fazer boletim de ocorrência. Ele engoliu seco. Dona Fernanda, ele pediu para eu não falar nada. Antônio? A voz dela ficou séria. Isso não é brincadeira. Se aconteceu alguma coisa grave, você pode ser responsabilizado por omissão. Se ele está doente, a gente precisa saber. A empresa precisa dele vivo. A família, mesmo que pequena, precisa saber onde ele está. Se for algo ruim, a gente tem que procurar em hospital, IML. Você quer carregar isso? Foram alguns segundos de silêncio pesado até que o Antônio cedeu. Ele sofreu um atropelamento, confessou. Está se recuperando numa pousada no interior, numa tal de Santa Helena do Mar. Eu levei os documentos no hospital, depois não fui mais, mas ele está vivo, eu juro. Santa Helena do Mar? Fernanda se espantou. A mesma região do projeto do resort? O mundo, que para mim parecia duas vidas completamente separadas, se encontrava ali sem que eu soubesse. Naquela tarde, eu estava sentado na varanda, vendo Clara varrer o corredor, enquanto Dona Lúcia conversava com uma hóspede sobre o café da manhã. O céu estava limpo, o cheiro de mar entrava pela rua, e eu até me permiti pensar. Talvez eu consiga conduzir isso até o momento certo de contar a verdade. Foi quando eu ouvi o barulho de um carro parando em frente à pousada. Motor desligando, porta batendo, salto batendo no chão. Eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. Salto alto, pisando firme. Não combinava com Santa Helena. Meu estômago gelou. Quando olhei para o portão, meu coração despencou. Fernanda. Blazer, calça social, rabo de cavalo bem preso, pasta na mão. O contraste dela com aquela rua simples era gritante. Com licença, ela disse, entrando pelo portão,
olhando em volta, meio sem acreditar. Aqui é a pousada Sol de Santa Helena? Dona Lúcia ajeitou o avental simpática. É sim, minha filha. Seja bem-vinda. Vai se hospedar? Fernanda mal olhou para ela. Procurava alguém com os olhos. Até que me viu, sentado na varanda, de bermuda simples e camiseta sem marca, perna esticada. Meu Deus! Ela murmurou, andando rápido na minha direção. Doutor Maximiliano? Eu senti o sangue sumir do rosto. Clara parou de varrer. Tiago, que estava chegando pelo portão com uma sacola de compras, travou no lugar. Fernanda, eu falei baixo. O que você está fazendo aqui? Ela não abaixou o tom. O que eu estou fazendo aqui? Retrucou. A pergunta é, o que o senhor está fazendo aqui, desaparecido, sem dar notícia, enquanto a JML está de cabeça para baixo? Sócios desesperados, contratos pendentes, clientes ligando, família sem saber se o senhor está vivo ou morto, e o senhor, numa pousada, como se estivesse em férias. As palavras dela cortaram o ar da pousada como faca. Doutor? Repetiu Clara, num sussurro. Fernanda continuou, sem perceber o estrago que já fazia. O senhor sabe que essa região aqui é justamente onde estamos estudando aquele empreendimento enorme, o resort de Santa Helena? Tenho uma reunião marcada com a prefeitura para a semana que vem. E o senhor aqui, escondido, sem celular, brincando de sumir? Dona Lúcia levou a mão à boca. Resort? Ela repetiu devagar. O senhor é daqueles empresários que querem derrubar pousada para fazer hotel grande? O silêncio que se fez ali foi pior do que qualquer grito. Clara me olhava como se estivesse vendo um estranho. Você é dono de construtora? Ela perguntou, a voz falhando. Da construtora que quer construir um resort aqui perto? É isso, Max? Ou devo te chamar de Doutor Maximiliano? Eu tentei me erguer na cadeira, o coração disparado. Clara, eu posso explicar. Comecei. Ela deu um passo para trás. Explicar o quê? Os olhos marejados. Que aquele homem do moletom sem ninguém no mundo era, na verdade, um milionário que decidiu brincar de ser pobre por umas semanas? Que você se enfiou na minha casa, comeu da comida da minha mãe, ouviu minhas histórias, deixou eu te levar para a igreja. Tudo isso, escondendo quem você era? Tiago se aproximou vermelho. Então é isso? Ele explodiu. A gente abrindo a porta de casa e o moço aqui é justamente um dos que quer transformar nossa praia em cartão postal para rico? Não é assim? Eu tentei. Fernanda, percebendo a confusão, tentou consertar. Gente, vejam bem. O doutor Maximiliano é um homem de negócios, não é um monstro. A empresa só estuda possibilidades. Doutor Maximiliano, repetiu Dona Lúcia balançando a cabeça magoada. E eu chamando de meu filho. Aquela frase me atravessou. Dona Lúcia, falei sentindo o nó subir. Eu nunca quis te desrespeitar. Eu só queria ser tratado como pessoa e não como doutor. Clara riu, com tristeza. Parabéns, Max. Você conseguiu. Eu te tratei como pessoa, como ser humano, como alguém que precisava de cuidado. E você me tratou como o quê? Como experiência? Como teste? Não, eu falei alto. Eu comecei errado, sim. Eu menti, sim. Mas tudo o que eu senti aqui, o carinho de vocês, o que a gente conversou, nada disso foi mentira. Ela levantou a mão, me cortando. Chega. Agora a voz dela estava firme, fria. Você vai embora. Hoje. Clara, por favor. A pousada da minha mãe não é laboratório para rico entediado testar se ainda existe gente boa no mundo. Ela disse, com os olhos cheios d'água. O carro da sua empresa pode te levar de volta para sua mansão, para os seus carros, para as suas festas. Aqui, você não fica mais. Eu olhei para Dona Lúcia em busca de alguma brecha. Ela enxugou uma lágrima teimosa com o canto do avental. Eu não desejo mal para o senhor, não, meu filho, disse com a voz embargada. Mas a minha casa sempre foi lugar de verdade. Se o senhor quiser voltar um dia, que volte sem máscara. Tiago pegou minha pequena mala do quarto, colocou perto da porta sem delicadeza. Seu carro tá te esperando, doutor, disse com ironia. Fernanda, constrangida, tentou me apoiar pelo braço. Eu, com a perna ainda fraca,
Me levantei como pude. Cada passo doeu mais do que a cirurgia. Quando cruzei o portão da pousada, tive a clara sensação de que não estava só saindo de uma casa. Estava sendo expulso de uma chance de ser alguém melhor. Entrei no carro. Fernanda fechou a porta, deu a volta, ligou o motor. Pelo retrovisor, vi Clara parada na varanda, braços cruzados, olhar firme, mas cheio de dor. Não acenou. Eu também não tive coragem. A estrada de volta parecia mais longa. A cada quilômetro, eu sentia que me afastava não só da pousada, mas de mim mesmo. Quando finalmente avistei, ao longe, as luzes da cidade grande, as placas indicando a Barra da Tijuca, o contorno dos prédios de luxo, me veio um pensamento amargo. Bem-vindo de volta ao seu mundo, Maximiliano. O mundo que você escolheu e que agora já não te cabe mais. E você? Me responde com sinceridade. Se estivesse no lugar da Clara, você teria feito diferente? Ou também teria mandado eu ir embora depois de descobrir a mentira? A volta para o Rio foi silenciosa. Fernanda dirigia séria, olhando a estrada como se estivesse carregando um fardo pesado. Eu olhava pela janela, vendo o mar ficar pequeno no retrovisor e sentindo uma sensação estranha de que eu estava indo embora do único lugar onde eu tinha sido eu mesmo em muitos anos. O senhor podia ter morrido, sabia? Ela falou sem tirar os olhos da pista. A gente sem notícia, a empresa no caos e o senhor lá, escondido. Eu não estava escondido, Fernanda. Respondi cansado. Eu estava vivo pela primeira vez. Ela lançou um olhar rápido para mim, sem entender. A JML não é um brinquedo, doutor. Tem família que depende daquele salário. Tem fornecedor, cliente. E aquele projeto em Santa Helena não é qualquer projeto. Tem gente grande de olho. Eu fechei os olhos. Santa Helena de novo. Tudo parecia girar em volta daquela cidade. Depois a gente fala de projeto. Cortei, baixo. Agora eu só quero chegar em casa. Quando o carro entrou na garagem do prédio, na Barra, senti um aperto no peito. O porteiro me reconheceu na hora, correu para abrir a porta do carro. Seu Max, graças a Deus o senhor apareceu. A gente estava preocupado demais. Subi pelo elevador privativo. Assim que a porta da cobertura se abriu, o cheiro de perfume caro, madeira encerada e ambiente climatizado me envolveu. Tudo impecável. Sofás alinhados, quadro caro na parede, vista para o mar de cartão postal. Mas eu só conseguia lembrar do corredor apertado da pousada, do avental florido da Dona Lúcia, da varanda com cadeiras de plástico. A empregada veio correndo da cozinha, a mão na boca. Seu Max, meu Deus, o que aconteceu com o senhor? Tão falando de sumiço, de polícia, de tudo? Tá tudo bem, Sônia, eu disse tentando sorrir. Eu só tive um problema e precisei ficar um tempo fora, mas tô vivo. Ela enxugou os olhos. Graças a Deus, vou preparar alguma coisa para o senhor comer. Não precisa não. Eu cortei. Só um café preto tá ótimo. Me sentei num sofá enorme com almofadas caras e fiquei olhando em volta. Aquilo tudo parecia cenário, frio, perfeito demais, sem vida. Era como se eu tivesse voltado para uma casa de revista, não para um lar. Naquela noite, tentei fazer o que fazia antigamente para não pensar. Abri uma garrafa de uísque importado, coloquei gelo, liguei a televisão numa série qualquer. Mas não adiantou. A bebida descia e, em vez de anestesiar, parecia acender memórias. Eu via Clara de vestido florido, sentada na cama, à luz de vela. Via Dona Lúcia ajeitando o travesseiro da minha perna. Via Tiago segurando o balde de peixe, me olhando com desconfiança. E, por cima de tudo, via o olhar da Clara na hora que a Fernanda me chamou de Doutor Maximiliano. Mistura de mágoa, decepção e traição. Tentei pegar o celular para ligar. O dedo ficou pairando em cima da tela. Eu não tinha o número da Clara. Só tinha o da pousada, anotado num papel guardado na carteira. Pensei em ligar para lá, ouvir a voz de Dona Lúcia, pedir desculpa, tentar explicar. Mas imaginei ela atendendo, reconhecendo minha voz e desligando na minha cara. Guardei o celular de novo. Naquela noite, na minha cama king size com um lençol de 1000 fios, eu dormi pior do que qualquer noite no quarto simples da pousada. No dia seguinte, cedo, eu estava na sede da JML. O prédio comercial, o estacionamento cheio de SUVs,
O hall com recepção chique, tudo igual, mas eu não era mais o mesmo. Assim que entrei no andar da diretoria, todo mundo parou o que estava fazendo. Olhares de espanto, cochichos, sussurros. Fernanda veio ao meu encontro. A sala de reunião já está cheia. Eles estão esperando o senhor. Entrei na sala. Em volta da mesa, sócios, diretores, advogado da empresa. Pilhas de documentos, notebook aberto com gráficos, uma planta enorme na parede mostrando a região de Santa Helena do Mar. Enfim, o desaparecido apareceu. Comentou Jorge, um dos sócios mais antigos, com sarcasmo. Podemos voltar a ser uma empresa? Eu respirei fundo, segurei a bengala que ainda usava para apoiar e me sentei. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas pela falta de comunicação, falei. Sofri um atropelamento, precisei passar por cirurgia, fiquei um tempo sem documentos, sem celular, sem nada. Não foi brincadeira, mas eu tô aqui. Tá vivo, é o que importa, retrucou Rubens, outro sócio. Mas a gente precisa falar de negócio, principalmente do resort de Santa Helena. A prefeitura quer resposta, os investidores querem assinatura. Os olhos de todos se voltaram para a planta na parede. Eu também olhei. Ali, em cores bonitas, estavam marcadas as áreas de intervenção, os galpões, o resort pé na areia, estacionamento amplo, requalificação da orla. Eu procurei com o olhar a região onde ficava a pousada da Dona Lúcia. O risco passava perto demais. Esse terreno aqui, apontei, pega a área das pousadas familiares, não pega? A região inteira é subaproveitada, Max, respondeu Jorge. São casinhas antigas, comércio pequeno, a gente paga bem, desapropria com apoio da prefeitura, realoca. Gente pobre gosta de receber uma bolada na mão, eles vão sair felizes. Eu fechei a cara. Gente pobre não é pacote de obra. Falei, mais seco do que eu esperava. São histórias, famílias, memórias. Ele revirou os olhos. E voltou sensível o nosso chefe. Deve ser efeito colateral do atropelamento. Alguns riram, sem graça. Eu não. E as questões ambientais? Perguntei já sabendo parte da resposta. Tudo sob controle, disse Rubens. Nosso departamento jurídico garantiu que está tudo dentro da lei. Tem umas áreas de restinga, uns manguezais, mas a gente compensa com plantio em outra região. Temos laudo, temos licença. Fernanda, que me conhecia melhor, percebeu que eu não estava engolindo fácil. Max, ela entrou na conversa, mais calma. Esse projeto está andando há muito tempo. Tem muita coisa amarrada. Se a gente recuar agora, vai tomar processo de tudo quanto é lado. É prejuízo grande. A JML não é mais a construtora pequena dos seus pais. A gente virou outra coisa. Eu lembrei do pai e da mãe, da pequena empresa, da forma como eles faziam questão de conhecer pelo nome cada família que era afetada por uma obra. Lembrei da Dona Lúcia me contando das dívidas, da luta para não perder a pousada. Lembrei do padre dizendo que Deus puxa o tapete para a gente olhar para onde está pisando. Olhei para minha própria mão, apoiada na mesa. Ela tremia um pouco. Eu não vou assinar esse projeto, falei, finalmente. O silêncio foi imediato. Como é que é? Jorge arregalou os olhos. Eu não vou assinar a liberação do resort em Santa Helena do Mar. Repeti, com calma. Não do jeito que tá. Não passando por cima de pousada de família, pescador, comunidade inteira. A empresa pode perder dinheiro, pode me xingar, pode o que for. Mas eu não vou colocar meu nome nisso. Você enlouqueceu? Rubens explodiu. Tem milhões envolvidos. Investidor internacional. Contrato com banco. Você quer jogar tudo no lixo por causa de meia dúzia de casinha velha na beira da praia? Se para você são só casinhas, para mim são casas, respondi. E, sinceramente, se a nossa empresa depende de esmagar gente simples para dar lucro, então alguma coisa está muito errada. O advogado pigarreou, desconfortável. Doutor Maximiliano, juridicamente falando, o senhor tem direito de vetar, claro. Mas isso vai implicar em rescisão contratual, multas. Então a gente vai lidar com as multas, cortei. Redireciona o investimento para outra área. Tem um monte de terreno degradado, galpão abandonado, área industrial largada. Vamos fazer projeto onde não precisa arrancar raiz de ninguém. Os sócios se entreolharam, indignados. Você está jogando dinheiro fora, Jorge murmurou. Talvez eu esteja salvando outra coisa mais importante, respondi. A reunião terminou tensa, com caras fechadas,
ameaças veladas de quebra de sociedade, advogado falando em rever contrato social. Eu saí da sala exausto, mas pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de ter feito a coisa certa. Naquela noite, de volta à cobertura, sentei no escritório, abri o notebook e escrevi um e-mail para o meu advogado pessoal. Quero que você estude formas legais de ajudar pequenos negócios de Santa Helena do Mar, principalmente pousadas familiares, com linha de crédito, renegociação de dívidas, apoio jurídico. Tudo sem colocar meu nome na frente. Se conseguir criar um programa através da empresa, melhor. Se não, a gente faz por fora. Mas eu não quero ver mais ninguém quase perder o que é seu por causa de gente grande. Alguns dias depois, soube que uma proposta de renegociação muito vantajosa tinha chegado até a pousada da Dona Lúcia, apresentada como um programa de apoio a pequenos empreendedores. Taxas abaixo do mercado, prazos alongados, consultoria gratuita. E como eu já devia imaginar, ela desconfiou. Estranho, né, minha filha? Imagino ela dizendo para Clara. Até ontem estão querendo derrubar tudo aqui para fazer hotel, agora aparece ajuda financeira do nada. Eu não quero esmola de gente rica querendo comprar a nossa consciência. Eu tinha tentado reparar parte do estrago com dinheiro, e mais uma vez, dinheiro não resolveu. Foi ali que eu entendi definitivamente que não adiantava mandar advogado, mandar proposta bonita, cancelar projeto na surdina. Se eu quisesse mesmo consertar o que fiz, eu ia ter que ir lá, de cara limpa, sem personagem, sem experiência social. Eu fechei o notebook, olhei para a vista da minha varanda, o mar brilhando longe, e pensei em Santa Helena, na praia mais simples, na igrejinha, na pousada com muro descascando, e tomei a decisão que mudaria tudo de novo. Eu ia voltar. Não como o moço do moletom, não como o doutor Maximiliano de peito estufado, mas como um homem que errou e que queria de verdade pedir perdão. E você, no meu lugar, teria coragem de enfrentar de novo aquelas pessoas que você magoou, ou deixaria a vida seguir e fingiria que nada aconteceu. Dessa vez, nada de carro importado, nada de motorista de terno, nada de roupa engomada. Peguei um carro comum, daqueles que passam despercebidos em qualquer estrada. Vesti calça jeans simples, camiseta básica, um tênis confortável. Eu não queria chamar a atenção de ninguém. Queria ser o mais normal possível, talvez pela primeira vez na vida. No banco do passageiro, uma pasta com documentos. A confirmação oficial do cancelamento do resort naquela região e alguns papéis do programa de apoio aos pequenos empreendedores. No banco de trás, uma mochila com poucas roupas e um buquê de flores simples, compradas no caminho, daquelas que a gente vê na feira, em balde de plástico. Quando cheguei perto da cidade, senti o mesmo cheiro de mar, o mesmo vento no rosto, mas o meu peito não era o mesmo. Pesava bem mais. Entrei na ruazinha onde ficava a pousada da Dona Lúcia. O muro ainda descascado, a placa de madeira a mesma. Pousada Sol de Santa Helena. Simples, mas de coração aberto. Eu engoli em seco. A última vez que passei por aquele portão, saí praticamente expulso, carregando culpa e vergonha. Estacionei o carro uns metros antes, como se quisesse ganhar alguns segundos a mais de coragem. Peguei o buquê, a pasta, respirei fundo e fui andando devagar até o portão. Pelo vidro da janela, vi Dona Lúcia na cozinha, mexendo uma panela. Na varanda, uma cadeira vazia, aquela onde eu passava as tardes com a perna esticada. A vida tinha seguido sem mim. Toquei a campainha. O coração parecia que ia sair pela boca. Dona Lúcia apareceu na porta, enxugando as mãos no pano de prato. Quando me viu, o sorriso que ela tinha no rosto sumiu na hora. "Bom dia, Dona Lúcia", eu disse baixo. "Sou eu. O Max." Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Não deu passo para frente nem para trás. Ficou só parada, segurando a beira do avental. "Eu sei que a senhora tem todo o direito de fechar esse portão na minha cara", continuei. "E se quiser fazer isso, eu vou entender. Mas, por favor, me deixa falar 2 minutos. Se depois disso a senhora mandar eu ir embora, eu vou." Ela respirou fundo. Pensou alguns segundos que pareceram uma eternidade. "Entra", disse, enfim. 2 minutos, não 1 segundo a mais. Eu passei pelo portão com o buquê na mão.
Entrei na varanda. Tudo parecia igual. A cadeira, a mesa, o cheiro de café. Mas tinha um peso diferente no ar. Essas flores são para a senhora? Estendi o buquê. Não para apagar o que eu fiz, porque isso não se apaga com flor, mas para dizer que eu respeito a sua casa. Ela pegou o buquê devagar, sem muito entusiasmo, e colocou num copo com água que estava na mesa. Fala, disse. Tô ouvindo. Eu abri a pasta com os documentos e tirei o principal. Aqui é o cancelamento oficial do projeto do resort em Santa Helena do Mar. Coloquei o papel em cima da mesa. Eu podia ter deixado o barco seguir, podia ter deixado que os sócios decidissem. Mas eu vetei pessoalmente. Essa região não vai ser mexida pela minha empresa. Pelo menos não desse jeito. Ela olhou para o papel, leu alguns trechos, levou uns segundos para entender. Quer dizer que não vão derrubar as pousadas? Perguntou. Não por minha causa, respondi. Eu não posso garantir que outra construtora não vai tentar isso um dia. Mas da minha parte, acabou. E se alguém vier, eu vou estar do lado de vocês. Ela puxou os óculos do bolso do avental, botou no rosto, olhou de novo para o documento. E por que eu deveria acreditar? Levantou os olhos para mim. Você já mentiu uma vez muito bem mentido. Porque eu sei o tamanho do estrago que fiz. Falei. Eu não posso mudar o jeito que a senhora se sentiu quando descobriu quem eu era. Mas posso decidir o que eu faço a partir de agora. E eu decidi que não vou mais ganhar dinheiro em cima do sofrimento de quem já luta tanto. Ela ficou em silêncio, o papel nas mãos. Nesse momento, ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Mãe, quem é que chegou aí tão cedo? Clara apareceu no corredor de cabelo preso, camiseta e short, provavelmente voltando de algum plantão ou indo. Quando ela me viu, parou. O rosto endureceu. Você de novo, ela disse devagar. Eu voltei. Respondi. Como prometi para mim mesmo, sem máscara. Prometeu para você mesmo, ela corrigiu. Para mim você não prometeu nada, além de que iria embora. Eu sei, falei. E cumpri. Fui embora quando você mandou. Agora eu voltei por decisão minha. Não para me explicar apenas, mas para tentar reparar, pelo menos um pouco. Mostrei os documentos para ela também, expliquei o cancelamento, falei do programa de apoio. Eu não quero o seu dinheiro, Max. Ela disse firme. Eu não quero que você fique mandando proposta bonita pela empresa, como quem joga moeda para amenizar a consciência. Eu também não quero isso, respondi. Por isso eu tô aqui em pessoa. Se vocês não quiserem nada, se não quiserem entrar em programa nenhum, tudo bem. Eu só precisava que soubessem que eu não virei as costas. Ela respirou fundo, me olhando como se tentasse reenxergar quem estava na sua frente. E o que você quer de verdade? Perguntou. Eu demorei um pouco. Quero pedir perdão. Para você, para sua mãe, para o Tiago, para a cidade inteira se for preciso. Quero dizer que eu fui covarde, sim, quando escondi quem eu era. Que comecei tudo como uma espécie de teste. Mas que o homem que saiu daqui naquele dia já não era o mesmo que chegou. E o que voltou hoje. Menos ainda. Nesse momento, o céu, que até ali estava nublado, começou a fechar mais. Um vento forte passou pela rua. Lá no fundo, ouvi um trovão. Clara olhou para o céu, preocupada. Vem chuva grossa por aí, disse. De novo. E quando chove demais aqui, você lembra como fica. Não deu outra. Poucos minutos depois, o céu despencou. Chuva intensa, vento, trovão, a rua começando a encher. Um carro passou mais rápido e a água subiu na calçada. Um rapaz da rua de baixo apareceu correndo na porta da pousada. Dona Lúcia, gritou. A Dona Teresa tá com água entrando em casa de novo. O valão não tá dando vazão. Clara nem pensou duas vezes. Pegou a capa de chuva, a bota, aquela pequena bolsa de primeiros socorros. O modo bombeira ligou automaticamente. Mãe, fecha as janelas todas e tira as coisas do chão, orientou. Max, fica aqui, por favor. Com essa perna você não vai aguentar. Eu olhei para a rua alagando, para as pessoas correndo, para o desespero nos rostos. E não consegui ficar parado. Não vou ficar aqui vendo tudo acontecer de dentro da varanda, falei. Perna quebrada ou não, eu posso ajudar de algum jeito. Ela me olhou com impaciência. Isso aqui não é brincadeira, Max. Não é filme.
É enchente. Tem correnteza, tem buraco, tem fio caído. Eu sou treinada para isso. Eu sei, respondi. Por isso você vai na frente. Eu só vou fazer o que você mandar. Foi assim que, no meio do temporal, lá fui eu atrás dela. Capa de chuva improvisada, tênis encharcando, muleta afundando na lama. A rua principal já tinha virado um rio barrento. Gente tirando móveis de casa, tentando elevar as coisas em tijolos. Chegamos à casa da Dona Teresa. Água entrando pela porta, crianças assustadas em cima do sofá. Clara entrou sem cerimônia, orientando todo mundo. Eu ajudei a erguer um armário pesado com outros homens, mesmo com a perna latejando. "Cuidado com essa perna, Max!" Ela gritou. "Eu tô bem", respondi, mesmo não estando tanto assim. Depois fomos para outra casa, depois para outra. Tiago apareceu de barco pequeno, ajudando a levar idosos para áreas mais altas. Quando me viu no meio da água, não perdeu a chance. "Olha só quem resolveu virar homem do povo!" gritou, mas sem o veneno de antes. "Hoje eu sou só mais um ajudando", respondi. No meio da confusão, lembrei da empresa, dos meus contatos, do alcance que eu tinha. Peguei o celular, liguei para o meu advogado, para Fernanda, para o pessoal da cidade grande. "Eu preciso de ajuda aqui agora", falei. Defesa civil, doação de colchão, de água potável, de alimento. Usa o nome da empresa, usa o meu nome, usa o que precisar. Mas manda ajuda para Santa Helena hoje. Passei localização, expliquei a situação, fiz vídeo, mandei foto, tudo o que podia. Se eu tinha voz e influência, aquele era o momento de usar a favor de quem estava com água na cintura. As horas passaram. A chuva deu uma trégua. A água começou a baixar devagar. A cidade estava molhada, suja, exausta. Mas graças à mobilização de muita gente, ninguém se machucou gravemente naquela vez. De volta à pousada, encharcados, cansados, sentamos na varanda. Clara estava com o cabelo grudado na testa, roupa colada no corpo, botas sujas. Ela me olhou por um longo tempo, respirando ainda ofegante. "Eu não vou dizer obrigada por você ter ajudado", falou enfim. "Porque isso é o mínimo que qualquer ser humano deveria fazer numa situação dessas. Mas eu vi que você não ficou se escondendo atrás de desculpa. Eu vi você carregando gente, abrindo porta, ligando para quem podia resolver. Isso eu não esperava. Eu olhei bem para ela. Eu não quero ser mais o homem que você conheceu no hospital e descobriu na marra", disse. "Eu quero ser alguém que, se cair uma tempestade de novo, você olhe para o lado e diga, eu posso contar com ele." Ela ficou em silêncio, olhando para o chão molhado da varanda. Talvez, naquele momento, ainda fosse cedo para perdão. Mas pela primeira vez desde que eu tinha saído daquela pousada, eu senti que uma frestinha mínima tinha se aberto. E através dela, entrava um fiozinho de esperança. E você, olhando de fora, me diz, você acha que atitudes assim conseguem, aos poucos, reconstruir uma confiança quebrada? Ou tem coisas que, para você, não têm conserto? Nos dias que seguiram aquela enchente, a cidade inteira parecia em estado de ressaca. Não era só o chão ainda úmido, o cheiro de barro e água parada nas esquinas. Era como se todo mundo tivesse levado um susto coletivo, uma lembrança de que a vida, de um dia para o outro, pode virar do avesso. Eu ajudava como podia. A empresa mobilizou caminhão com colchão, cestas básicas, água potável. Não fiz nada sozinho, claro. Foi a comunidade toda, a igreja, os comerciantes, os pescadores, a prefeitura meio perdida, mas tentando. Eu era só mais um, mas pela primeira vez eu gostei de ser só mais um. Mesmo assim, eu sabia que entre mim e a Clara ainda existia um abismo. A gente falava do que era urgente, das famílias que perderam móveis, das crianças com medo de dormir quando o trovão batia, da Dona Teresa que tinha que levantar os móveis toda vez que chovia. Mas o assunto nós dois ficava sempre num canto, quieto, feito mala que a gente empurra para debaixo da cama. Numa tarde, uns 3 dias depois da enchente, o céu finalmente clareou de verdade. O mar estava mais calmo, o vento mais leve. Eu estava sentado na varanda, cansado, com um copo de água na mão, quando Clara apareceu na porta. Ela estava de short jeans, camiseta simples e o cabelo preso num coque desajeitado. Tinha olheiras, mas um brilho diferente nos olhos.
Vamos dar uma volta? Ela perguntou. A pé eu ainda tô meio limitado, respondi, apontando para a perna. Ela deu um meio sorriso. Lá na beira da praia dá para ir. Devagarzinho. Eu te ajudo. Levantamos e fomos caminhando lado a lado, em silêncio, pelas ruas ainda marcadas pela água. Passamos por casas com móveis secando no sol, crianças brincando descalças, gente sentada na calçada conversando. Todo mundo se cumprimentava com um "graças a Deus passou o pior". Quando chegamos na areia, o mar estava bonito, daquele jeito que engana. Quem olha de fora nem imagina o estrago que a água fez uns dias antes. Sentamos num ponto mais alto, onde a areia estava seca. Eu apoiei a bengala, estiquei a perna e respirei fundo. Ficamos um tempo só olhando as ondas, até que Clara quebrou o silêncio. Eu vi você ligando para não sei quantas pessoas no meio do caos, ela disse. Vi caminhão chegando, gente da Defesa Civil, vi o padre falando que um tal empresário tinha ajudado a agilizar. Você não fez propaganda, não apareceu na frente de ninguém, só agiu. Eu olhei para o mar. Eu fiz o que eu devia fazer. Respondi. Nada além disso. Podia não ter feito, ela retrucou. Podia dizer que não era problema seu. Podia voltar para sua casa rica, deixar a gente aqui se virar. Eu respirei fundo. Eu já passei tempo demais fingindo que os problemas dos outros não eram meus, falei. Essa conta sempre volta. Um dia ela volta pela rua como voltou na noite do meu atropelamento. Ela ficou quieta um pouco. Depois virou o rosto para mim. O que é que você quer, Max? De verdade? Um dia você aparece aqui sem documento, depois volta como doutor descoberto, depois some, depois volta com papel de cancelamento de obra, depois aparece em enchente, agora está sentado na minha frente falando de conta que volta. Onde é que você quer chegar? Eu sabia que não dava mais para ficar no meio do caminho. Eu quero você, respondi, sem rodeios. É isso, quero você. Ela arregalou minimamente os olhos. Quero essa vida aqui, com tudo que ela tem de bonito e de difícil, continuei. Quero sua mãe me chamando de filho de novo, um dia. Quero estar por perto quando der enchente, quando tiver festa na igreja, quando a pousada encher nas férias. Quero dividir o que eu tenho, mas não só dinheiro. Quero dividir tempo, casa, domingo, café, preocupação, tudo. Ela engoliu seco. Você se apaixonou por mim? Perguntou com um misto de surpresa e desconfiança. Me apaixonei naquela varanda, quando você me perguntou se eu tinha fé em alguma coisa. Respondi. Só não admiti na hora. E cada dia que eu passei longe daqui só serviu para ter certeza. Não é paixão de moleque, não. É coisa de homem que sabe o que está disposto a largar para viver outra vida. Clara olhou para o mar de novo. Ficou um tempo em silêncio. Eu esperei, com o coração disparado. Você sabe que eu não sou mulher de luxo, né? Ela disse, enfim. Eu gosto dessa cidade, dessa pousada, dessa vidinha aqui. Eu não tenho sonho de morar em mansão, de ir para festa chique, de viajar para fora do país todo mês. Eu sei, respondi. E é justamente isso que me assusta e me puxa. Porque comigo você não está comprando um pacote de facilidades. Você está escolhendo um homem que errou feio. Ela virou para mim. Eu gostei de você antes de saber quem você era, falou. Gostei do homem do moletom, do homem machucado, do homem que ria das minhas piadas e tomava banho sentado na cadeira sem reclamar muito. Quando descobri que você era o doutor Maximiliano da construtora, doeu. Doeu porque eu pensei, no final é tudo igual. Rico só vem aqui para usar e ir embora. Eu segurei as palavras, esperando o resto. Mas eu também vi o jeito que você olhou para a planta daquele projeto. Ela continuou. O padre comentou comigo que recebeu um telefonema esquisito da prefeitura falando de cancelamento. Tiago comentou que te viu na enchente, sujo de lama até o joelho carregando gente. Minha mãe não admite, mas eu sei que ela leu aquele documento umas 10 vezes, sozinha no quarto. Você mexeu com a gente pro lado ruim, mas também mexeu pro lado bom. Eu senti um fio de esperança se acender. Então você... Não termina. Ela cortou levantando a mão. Eu ainda tô magoada. Ainda tenho raiva quando lembro da cena da Fernanda te chamando de doutor na frente de todo mundo. Ainda tenho vontade de te arrancar daquela cadeira quando lembro do jeito que você me olhava em silêncio, sabendo que estava escondendo metade da sua vida de mim. Verdade dói,
Mas mentira dói mais. Eu abaixei a cabeça. Eu não vim pedir para você esquecer o que eu fiz, falei. Vim pedir uma chance de construir outra história a partir daqui, com verdade. Se você quiser saber quanto eu tenho na conta, eu te mostro. Se quiser saber da empresa, eu te levo lá. Se quiser que eu venda tudo, ela me interrompeu na hora. Eu não quero que você venda nada, não, disse. Isso seria orgulho meu querendo te pobrear para poder confiar. Não é isso. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero saber o que você faz com ele. Isso é que conta para mim. Eu dei um meio sorriso. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Então eu vou te dizer o que eu quero fazer com ele, falei. Quero investir aqui, mas do jeito certo. Quero entrar na pousada como sócio minoritário, papel assinado em cartório, deixando você e Dona Lúcia como donas principais. Ajudar a reformar, ampliar, colocar tudo em dia sem transformar isso num resort. Quero que a pousada continue com a alma que tem, só com mais estrutura. E na empresa, quero redirecionar projeto para coisa que faça sentido. Menos destruição, mais parceria. Ela me encarou, concentrada. Você topa ser fiscalizado por mim? Perguntou com um meio sorriso. Em que sentido? Perguntei sem entender totalmente. Em todos, respondeu. Aqui na pousada, no jeito que fala com a minha mãe, no jeito que trata o Tiago, no jeito que cuida dos seus funcionários, no jeito que cumpre o que promete. Porque eu não vou entrar numa história para ser figurante. Se for para caminhar junto é para valer. Eu sorri, emocionado. Eu topo. Com contrato, sem contrato, com cartório, sem cartório. Se eu tiver você do meu lado, eu topo ser cobrado todo dia. Os olhos dela estavam brilhando. Eu sinto algo por você, Max, confessou. Não vou fingir que não. Eu tentei brigar com esse sentimento, tentei esquecer, rezei pedindo para Deus arrancar isso de mim. Mas não arrancou. Acho que ele quer que eu aprenda alguma coisa com essa história. Só que eu não quero conto de fadas. Não quero cena de novela que acaba no casamento e depois cada um vai para um canto. Se for para ser, vai ser com pé no chão, com terapia se precisar, com briga, com perdão, com missa de domingo, com boleto para pagar, com plantão, com tudo. Não é felizes para sempre. É lutando juntos enquanto der. Uma lágrima escorreu dos meus olhos. Não era tristeza. Era verdade. Eu não prometo perfeição, falei, baixinho. Mas prometo lutar com você, pelo que for nosso. Ela estendeu a mão, eu segurei. Ficamos ali, de mãos dadas, olhando o mar. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja. Lá no fundo, vi a silhueta de Tiago, sentado num barco, olhando na direção da praia. Por um instante, achei que ele fosse vir, falar alguma coisa, me tirar dali à força. Mas ele apenas levantou a mão, num gesto meio de cumprimento, meio de rendição. Eu retribuí. Naquele gesto silencioso, entendi que de alguma forma ele estava aceitando que o lugar ao lado da Clara não era mais dele. Quando nos levantamos para voltar, a maré já estava baixando. Cada passo que eu dava ao lado dela parecia mais firme, mesmo com a perna ainda doendo. Eu tinha certeza de uma coisa. Dali em diante, não seria fácil. Mas, pela primeira vez, eu não queria o caminho mais fácil. Queria o caminho certo. E você, me diz, olhando essa conversa aqui da areia, você daria uma segunda chance para alguém que te magoou se essa pessoa mostrasse, na prática, que decidiu mudar de verdade? Ou seu coração fecharia a porta e jogaria a chave fora? Quando eu olho para trás hoje, parece que eu vivi duas vidas diferentes na mesma existência. Tenho Maximiano da Barra, solteirão convicto, cercado de luxo e vazio. E tenho o homem que eu sou hoje, sentado na varanda de uma pousada simples, com cheiro de café fresco e risada de criança correndo pelo quintal. Passaram alguns anos desde aquele dia na praia, em que a Clara estendeu a mão para mim e disse, do jeito dela, que topava tentar. Não foi tudo mágico, não. Não teve corte de cena para o casamento perfeito. Teve conversa séria, teve medo, teve desconfiança voltando de vez em quando. Teve noite em que ela olhou para mim e falou, tem hora que eu ainda lembro do dia que a Fernanda apareceu na pousada. E dói, sabia? E eu precisei ouvir, acolher, pedir perdão de novo. Perdão não é uma chave que você gira uma vez e pronto. É coisa que a gente vai construindo no dia a dia,
com atitude. A pousada hoje é outra, sem deixar de ser a mesma. A gente reformou os quartos, colocou ar-condicionado em alguns, arrumou o telhado, pintou tudo de novo, fez uma área de café da manhã mais bonita. Mas o coração da casa continua igual. Dona Lúcia no fogão, falando com todo mundo pelo nome, anotando reserva em caderninho, agradecendo a Deus quando a lotação enche na alta temporada. Eu entrei como sócio, sim, mas do jeito que prometi. Meu nome está lá no contrato, como minoritário. A maior parte continua com elas. Eu não mando na pousada. Eu ajudo. Às vezes é mais difícil ajudar sem mandar do que simplesmente assumir tudo, viu? Mas é um exercício bom para o meu ego. E a empresa, a JML, mudou também. Não foi da noite para o dia, mas eu fui mexendo peça por peça. Saímos de alguns projetos que iam destruir mais do que construir, investimos em conjunto habitacional de qualidade em área já urbanizada, reforma de escola, posto de saúde, parceria com prefeitura decente. Não virei santo, a empresa continua dando lucro, continua sendo negócio. Mas hoje eu consigo dormir sabendo que, pelo menos, estou tentando deixar rastro de coisa boa no caminho. Tem um dia que eu nunca vou esquecer. O dia em que eu e Clara nos casamos. Nada de salão chique, nada de banda famosa. Foi na igrejinha de Santa Helena do Mar, aquela mesma em que eu sentei pela primeira vez depois do acidente, de muleta, perdido. Eu entrei pelo corredor olhando os bancos cheios de gente simples. Pescador, dona de casa, crianças de roupa arrumadinha, funcionário da pousada, gente que eu ajudei na enchente, gente que já me xingou no bar por causa da construtora e depois sentou para conversar. Tiago estava lá também, de camisa social, cabelo ajeitado. Foi ele quem levou as alianças. Um dia, ele me chamou num canto e disse: "Eu passei muito tempo achando que você era só mais um rico tirando sarro da nossa cara. Hoje eu vejo que é um homem tentando acertar. Não vou dizer que viramos melhores amigos, mas se você fizer a Clara feliz, eu tô em paz." Quem levou a gente até o altar foi Dona Lúcia, de braço dado com a gente, emocionada, toda arrumada, mas com o mesmo avental de sempre por baixo do vestido, para dar sorte, como ela disse. Na hora do sim, eu olhei para Clara e pensei em tudo que a gente tinha vivido até ali. Hospital, moletom, mentira, expulsão, enchente, volta. Não era sim qualquer. Era um sim muito consciente. Hoje, quando eu acordo, a cena é outra. Em vez de acordar numa cama enorme sozinho, com silêncio de apartamento de luxo, eu acordo com um corpo pequeno pulando em cima de mim. "Papai, acorda!" a vozinha grita. A vovó fez bolo de fubá. Nosso filho, Luca, herdou o olho atento da mãe e a teimosia do pai. Ele corre pela pousada como se fosse dono de tudo, cumprimenta os hóspedes, ajuda a levar pão na mesa, brinca na areia com as crianças da cidade. Às vezes, quando ele cai e rala o joelho, vem chorando para mim. E eu lembro de quantas vezes eu caí na vida e não tive colo para correr. Além dele, temos 2 afilhados, crianças da comunidade que a gente ajuda de perto. Não é só dando presente em Natal, não. É acompanhando tarefa da escola, levando no médico, indo em reunião de pais quando precisa. A paróquia daqui tem vários projetos e a gente se enfiou no meio. Se antes eu fugia de igreja, hoje tem domingo que eu ouço até bronca do padre. Ô, seu Maximiliano, hoje você tá mais na sacristia que eu. Eu dou risada, mas por dentro agradeço. É bom ser útil. Claro que nem tudo são flores. Ainda tem conta para pagar, hóspede difícil, funcionário que some no meio da alta temporada, projeto da empresa que dá dor de cabeça, reunião tensa. Tem dia em que eu e Clara discutimos sim, às vezes por besteira, às vezes porque um dos dois está cansado demais. Já dormi de cara virada, já vi ela chorar de raiva, já chorei também. Mas hoje, quando a coisa aperta, a gente sabe onde se reencontrar. Na fé, na conversa, no compromisso que assumimos um com o outro. De vez em quando, em dia frio, a perna dói. A cicatriz lateja, como se estivesse lembrando: eu existo. Não esquece da história que te trouxe até aqui. Nesses dias eu caminho mais devagar, sento na varanda, olho para o mar e penso naquele moletom, naquela madrugada, naquele carro que não freou. Hoje eu não vejo mais aquele atropelamento só como uma tragédia. Vejo como um chamado.
Se você me perguntar se eu queria ter passado por tudo isso, eu vou te dizer que não. Ninguém escolhe sentir dor. Mas, se você me perguntar se eu teria encontrado essa vida, essa família, essa fé, se nada disso tivesse acontecido, eu, sinceramente, acho que não. A justiça da vida nem sempre é perfeita. Tem gente boa que sofre, tem gente ruim que parece se dar bem. Eu não tenho resposta para tudo, não. O que eu sei é que Deus usou a minha queda para me tirar de um caminho de solidão e me colocar num lugar de encontro. Hoje, eu não sou mais aquele homem de 40 anos que nunca quis família porque achava que dava trabalho. Hoje, eu tenho trabalho dobrado e sou grato por cada segundo. E agora, eu quero ouvir você. Me conta, o que você achou dessa história? Você conhece alguém que já viveu um amor assim, cheio de tropeço, perdão e recomeço? Escreve aqui nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.